pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai estar conversando como que é uma terapia familiar. E eu vou fazer isso através de exemplos de casos que eu realmente atendi. Este casal veio na primeira consulta e eles trouxeram a sua preocupação de que a sua filha maior, ela tinha parado de falar. Era uma criança de 9 anos que teve o seu desenvolvimento e crescimento até então com algumas dificuldades no início, mas após os 2 anos, ela foi uma criança normal. É bem importante, é uma das coisas que a gente avalia, é o que aconteceu na história desse paciente para que agora acontecesse esse evento. Quando a gente ouve algo, uma primeira queixa, é importante entender o contexto onde está vindo essa queixa. Eles já estavam há 14 anos casados, então, depois de um período de namoro, eles decidiram ter a primeira filha. A primeira filha teve uma gravidez normal e também foi todo um pré-natal com acompanhamento. Porém, perto do parto, aconteceu então uma ruptura prematura de membranas e isso levou a que essa bebê nascesse prematura, com um peso bom, porém baixo, e logo depois ela já amamentou e, apesar de ser prematura, ela conseguiu se desenvolver bem. Esses pais estavam muito preocupados, por quê? Porque Laura está na escola e de repente ela começa a gaguejar e logo depois ela começa a não falar mais. E isso então chamou bastante a atenção deles. Eu vou apagar aqui, porque agora a gente vai ver qual é a situação atual do que está acontecendo. A Laura, que sempre foi uma criança comunicativa, alegre, que gostava de brincar com os coleguinhas, os pais trouxeram sua grande preocupação de que ela estava uma criança que ela estava mais triste, que ela estava com dificuldade para dormir, né? Então ela estava dormindo menos. A professora disse que ela não estava prestando muita atenção na aula e ela parou de falar. Só que o falar é na escola. Em casa, ela se comunicava, porém menos. Uma das coisas que eles trouxeram, doutora, será que a nossa filha está com TDAH? Será que ela está com algum transtorno da fala? Será que a nossa filha vai ter autismo? Porque isso aconteceu também com os amigos, porém eram meninos, enfim. Mas, como hoje a gente tem muita informação e os pais atenciosos vieram então trazendo esses questionamentos, né? Então eles queriam saber, afinal, o que é que estava acontecendo com a filha. Lembro que a gente estava no mês de setembro, outubro, então o que acontece é quando o ano escolar está terminando. Então existe aquela preocupação, nossa, será que ela não vai passar na escola, né? O nosso papel, então, como no meu caso, como médica psiquiatra, primeiro é ouvir o que os pais estão trazendo, e aí a gente ponderar alguns questionamentos que normalmente eu faço para esses pais em relação, por exemplo, para tirar a primeira dúvida que eles estão trazendo. Para isso, na terapia familiar, você tem a oportunidade de poder ampliar o contexto do que está acontecendo com aquela criança através, então, do olhar e da fala dos pais. E isso faz com que a gente não fique limitado apenas à dúvida pontual que os pais estão trazendo. Ou, por exemplo, sim, a gente vai pensar, puxa, será que realmente pode ser algum transtorno do neurodesenvolvimento? Aqui tem um ponto importante que depois aparece. Porque o pai, ele conta que a irmã dele também tem um transtorno do neurodesenvolvimento, porém que hoje mora na Europa, né, casou, enfim, mas que ela teve dificuldades na sua infância. Então, ele diz, doutora, será que isso pode ser genético? Será que a minha filha depois vai ter alguma outra limitação? Então, começa assim a nossa investigação, vamos falar. Quando eu estudava, eu lembro, algo que o professor me disse. Existem 3 formas de você atender e cuidar de uma pessoa. A primeira delas é que você trate o paciente pelo sintoma, ou seja, aquilo que ele está relatando. Segundo, você trata
para se livrar dele. Sim, exatamente. Ele diz que precisa de um remédio para dormir. Aí você vai lá, dá o remédio para dormir e ele vai embora. Ah, agora eu tenho, você dá o remédio, né? E a terceira forma de você cuidar de uma pessoa é você investigando o que realmente está acontecendo. E é isso que a terapia familiar proporciona no meio do diagnóstico para poder ampliar as possibilidades e você então poder dar um tratamento mais assertivo para aquele caso. Estou me perguntando aqui, que eu tenho umas auxiliares que eu agradeço muito. Celeste, quem que veio nessa primeira consulta? Nessa primeira consulta, pode ser, nesse caso, veio somente o pai e a mãe. Mas, às vezes, o que não tem nenhum problema, vem toda a família mesmo. Ou vem os pais junto com a criança, que no caso é a criança que eles estão mais preocupados ou que está com uma dificuldade maior. A partir disso é que a gente, e dessa primeira escuta, que depois a gente vai ver como que a gente vai dar seguimento, então, para as próximas consultas. A terapia familiar, a gente pode comparar, então, como quando você contrata um arquiteto, tá bem? Então, assim, ele vai te dizer quanto tempo vai durar ou qual vai ser o orçamento, dependendo de quantos quartos você quiser arrumar, reformar, né? E de quais mudanças você quer fazer. Aqui no Instituto Celeste, o que nós vamos estar buscando a atenção? Investigar como que podem ter surgido e de que origem vêm esses sintomas. A gente deve sim pensar em quais podem ser as doenças mais prevalentes ou os transtornos que mais estão afetando essa faixa etária e que podem estar relacionados com os sintomas que os pais trouxeram. Porém, a gente tem o privilégio, né, através do conhecimento, de poder também compreender qual é o contexto dessa criança. Por quê? O que mais nos adoece não necessariamente é a nossa genética. É comprovado por inúmeros estudos que o ambiente familiar onde nós crescemos, nós estamos, ele também ou pode nos adoecer ou ele pode também nos fortalecer. E aí o ambiente que a gente está falando tem o ambiente familiar nuclear, tem o ambiente também da Laura, que no caso vai ser da escola, e também tem um ambiente que a gente vai falar familiar, que envolve um contexto maior. Aí, eu tava começando aqui e eu tava falando que esse pai, eu pergunto para ele, você me disse que tem uma irmã que também teve um transtorno do neurodesenvolvimento. Puxa, que bom que você comentou isso, né? Você poderia me contar um pouco mais, né? E você, João, como que você é, né? Então, e isso deu para perceber, né? Claro, é a minha especialidade, que o João, ele também é muito comunicativo, né? Então, ele gosta muito de falar, ele gosta muito de interagir, e ele é uma pessoa, assim, alegre, né? Tanto é que eu perguntei, né? Você acha, então, que ela se parece com você? E ele falou, com certeza é minha filha, né? Então, isso também ajuda para perceber, puxa, se esses pais trazem isso e ela está agora assim, realmente, o que será que está acontecendo? O João, ele é comunicativo, ele é alegre, né? No caso, ele é um empresário. E aí eu pergunto, Maria, como que você, né? Como que é o teu perfil, o teu jeitinho de ser, enfim. Ela fala, olha, Celeste, eu me sinto, sou uma pessoa mais tranquila, né? Mas eu também, eu sou mais organizada, meu marido não, né? Ela também reconhece que ela acaba sendo mais metódica. E ela também trabalha numa empresa onde ela trabalha no setor administrativo. Uma das coisas que deu para sentir nessa conversa é que esses dois pais, eles estão preocupados, eles querem ajuda, porém que eles muitas vezes se sentem também culpados, né? Ou em falta. Por quê? Porque o trabalho demanda, mas eles também percebem, puxa, será que a gente está falhando? Se tem alguma coisa que a gente precisa ajustar? Será que isso então é algo que pode ser genético ou alguma outra situação, já que hoje em dia tem mais questões das crianças em relação à ansiedade, depressão, TDAH, enfim, todas essas coisas que a gente tem que escutar.
Nesse relato, então, depois eu pergunto, Maria, tem alguma coisa que você acredita que também tenha acontecido dos últimos 3 a 4 meses? E aí ela fala, olha, doutora, eu não sei se tem a ver, mas realmente a Laura, ela é muito conectada com os avós. Ela adora estar com os avós. E eu vi que ela ficou bastante mexida, porque já tem 1 ano que a avó tá bem doente. Então essa avó, ela tá muito doente e é uma doença grave. Porém, essa avó, e aqui tem um vô, só que esse vô já tinha falecido, ela não chegou a conhecer. Essa avó hoje ela tá com 87 anos e nos últimos 3 a 4 meses ela internou já umas 3 vezes, sendo que a última talvez ela não voltaria para casa. A avó, ela é mais próxima, ela mora perto deles, né? Então essa criança, né, ela também tem esse outro, nós vamos chamar de estressor ambiental, de alguém que ela gosta, que ela ama, né? E uma coisa interessante é que a partir dos 7, 8 anos, a criança ela já tem uma noção diferente do que é a morte. Antes dessa idade, a gente não tem muita ideia do que é. Então, essa finitude que ela já começa a entender, e sabendo então que a avó quase não voltou a última vez para casa, foi uma das coisas que a mãe percebeu que mudou bastante nas próximas semanas. Mas até eu fazer essa pergunta, ela disse que não tinha correlacionado. O que a gente faz a partir daqui? Aqui no Instituto Celeste, então, a gente vai ouvir isto e aí a gente vai então planejar uma próxima consulta, onde a gente vai estar conversando com a Laura, de preferência com os pais, ou pode ser somente com um deles, pois compreendemos que às vezes não dá para ser sempre com os pais, né? Pode ser a mãe ou o pai. E aí a gente vai ter a oportunidade de poder escutar ela e ver o que realmente está acontecendo. Tudo isso que eu tô falando para vocês, isso eu percebi na primeira sessão. Isso significa olhar ampliado, é um olhar diferenciado, onde você está avaliando realmente quem é essa pessoa, o que ela está sofrendo e quais podem ser as diferentes possibilidades em que pode estar realmente gerando esses sintomas que, por ele estar se delongando, e aqui a percepção maior foi de 3 a 4 meses, mas na realidade já faz mais de 1 ano que a avó está muito doente. Então, no momento em que acontece esse evento que a avó pode não voltar para casa de verdade, que foi o estressor maior dos últimos 20, 30 dias, que daí levou com que os pais disseram, não, vamos ir consultar. Mas não era porque a avó não ia voltar, é porque daí piorou a situação na escola. Esse olhar que eu tô trazendo um flash aqui para vocês, é aquilo que vai me ajudar a partir disto, desse olhar, eu vou então pensar, puxa, vamos então agora conversar com a Laurinha, né, para poder senti-la, né, e aí a gente aqui trabalha com o baralho das emoções, que vou mostrar para vocês, e a partir dessa consulta, me ajuda a perceber realmente os sintomas e nessa interação, nessa avaliação, poder realmente trazer a ideia, né? Será que realmente isso pode estar sendo? E aqui eu já descarto algumas coisas, né? Mas, de novo, a gente tem que manter aqui a nossa... Se a gente não pensa, também não diagnostica, né? Mas aqui a gente já pode acrescentar que ela pode estar sofrendo de ansiedade, né? Que ela pode, na verdade, estar iniciando um episódio de depressão, né? Afinal, esta é uma idade, como eu estava comentando, que a gente já começa a entender que a palavra, né? Então, morte, né? A gente está falando, ele tem um final.
e que esse final é que eu nunca mais vou vê-la. É diferente de quando a gente, aos 5, 6, a gente vai dizer, não, a vovó, né, virou uma estrelinha, enfim, que aliás é importante a gente poder trazer essa metáfora para a criança, né? Mas o cérebro, a partir então dos seus 7, 8, 9 anos, ele já entende que não tem essa de viver uma estrelinha, né? Que realmente eu nunca mais vou ver a minha avó que adoro, né? E aí tem um componente interessante que eu lembro que aquela mãe se emocionou muito, porque ela disse assim, puxa, eu tô muito orgulhosa porque pelo menos a minha mãe conseguiu ser uma avó bem melhor do que ela, né, não conseguiu com a gente. Então, mais amorosa, mais presente, né? E ela se emocionou e daí então foi que ela também sentiu, de certa forma, assim, gratidão, né, por ver a mãe diferente, mas percebeu também que a Laura ia sentir bastante a falta dela. Tudo isso é um olhar de primeira consulta. A partir daí, é claro que também eu vou buscar avaliar, né, e vou pedir para os pais, né, olha, ela já fez alguma avaliação, né, então a gente fala do psicodiagnóstico, ela já tinha consultado com algum outro psicólogo, caso já tenha feito, podem trazer, podem me enviar, porque isso também pode nos auxiliar. Caso não tenham feito, como é uma criança que está iniciando a avaliação, é algo que a gente também vai proporcionar. A partir dessa segunda avaliação, junto com a Laurinha, com a criança, né, e um dos pais, ou pode ser os dois, a gente utiliza então o baralho das emoções, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui do lado, certo?